dia, turma, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Vamos iniciar nossa aula de gramática de hoje. Vamos trazer aqui para vocês os termos da oração, né? Por que são chamados termos da oração, né? São aquelas palavras ou grupos de palavras, tá? Que possuem uma determinada função sintática dentro da oração, ok? Então, elas se dividem-se aí, os termos da oração em 3 grupos, tá? E esses grupos, eles são hierarquizados em essenciais, integrantes e acessórios, tá? Os termos que são considerados como essenciais aí são sujeito e predicado, são essenciais da oração. Os termos que são considerados como integrantes, a gente vai ter os termos que complementam ou que estão integrando o significado dos termos essenciais da oração, tá? Assim sendo, são classificados aí os termos integrantes da oração, os complementos verbais, que a gente vai ter aí como objeto direto e objeto indireto, tá? O complemento nominal e o agente da passiva. E quanto aí à inserção do predicado, do sujeito e do objeto, entre outros termos integrantes aí da oração, trata-se de um assunto bem controverso. Por quê? Porque há autores aí, né, alguns gramáticos, que colocam o predicativo como um termo essencial da oração, em razão, sobretudo, da condição que o núcleo do predicado é nominal, tá? E há também aqueles outros gramáticos que inserem aí entre os termos acessórios, certo? Então, de minha parte, seguindo a lógica aí do mestre linguística Bechara, né, do nosso grande Bechara, um gramático, ele diz que entende aí o predicado, né, como um tipo de complemento verbal, e eu também concordo com ele, tá? E ele diz o seguinte aí, ó: prefiro alocá-lo junto aos demais elementos de natureza complementar, né? Ou seja, como um termo integrante da oração. E os termos que são considerados como acessórios da oração, né? A gente vai ter aí o adjuntado nominal, o adjuntado verbial e o aposto. E quanto ao vocativo, né? Conforme ensina aí o querido professor Paulo César Henrique, não é um termo da oração, mas sim do discurso, né? Do dialeto. Então, o vocativo não se relaciona aí, né? Segundo Henriques, com a estrutura oracional da frase, tá? Da oração. Então, mais designa aí como algo que está fora da sentença, ou seja, do interlocutor ou do destinatário, tá, gente? Então, assim sendo, a gente segue a tradição da gramática, tá? Que costuma definir aí que o vocativo como um termo independente da estrutura sintática da oração, ok? Para facilitar aí toda essa minha falação, observem no vídeo um esqueminha, tá? Que tá montado aí, que é muito mais prático de vocês compreenderem, onde vai estar dividido, tá? Olha só, a gente tem aí termos da oração, tá? Que a gente vai ter aí essas 3 ligações, que vão ser chamados de essenciais, os integrantes e os acessórios. No essencial, a gente tem 2 ramificações que são básicos, que vai ser quem? Sujeito, predicado, termos essenciais. Nos integrantes, a gente vai ter 3 ramificações, que a gente vai ter o complemento verbal, complemento nominal e agente da passiva. Para os termos acessórios, nós também vamos ter 3 ligações, é isso? Que vamos ter o aposto, adjuntado verbial e adjuntado nominal, tá? No integrante e no acessório, além dessas 3 ramificações, a gente vai ter mais 2 ligações, tá? Nos integrantes, no complemento verbal, a gente tem ainda o objeto direto e o objeto indireto. Nos termos acessórios, para o aposto, a gente vai ter o aposto que vai ser explicativo, recapitulatório, enumerativo e comparativo, tá? Ainda vai ter essas ramificações. Mas esse esqueminha dá para vocês compreenderem melhor. Bom, na aula de hoje a gente vai se deter a analisar com riqueza de detalhe, tá? Apenas os termos que são considerados como essenciais de uma oração, ou seja, vamos ver aí
o sujeito e o predicado, tá, gente? Explorando aí suas definições, tipo função, função sintática, quais os tipos, tá? Com o contexto da oração e principalmente suas particularidades e características que são muito próprias, tá? Então, vamos para os termos essenciais aí da oração. A gente tem, o sujeito, né? O sujeito é a parte daí da oração que indica de quem ou do que se fala, tá? É também o termo que é referente sobre o qual se faz alguma afirmação. Então, os exemplos aí de sujeito, por exemplo. O pai foi trabalhar. Nós queremos dormir agora. Alice e Mariana viajaram para o Chile. Então, observe que a gente vai ter aí uma parte dessa oração que está indicando aí nesses 3 exemplos de quem e do que se fala, né? Aí a gente tem como identificar um sujeito na oração, né? O sujeito aparece atualmente, gente, antes do predicado, tá? Sendo essa ordem direta na oração. As perguntas quem, o que e que são feitas para quem? Para o verbo, né? Que facilitam aí a identificação do sujeito. Quando eu pergunto ao verbo, né? Quando eu faço essas perguntinhas, eu consigo identificar o meu sujeito. Quem, o que e que, né? Por exemplo, olha só. Felipe conseguiu o primeiro lugar na competição. Aí você pergunta ao verbo, quem conseguiu? Aí eu tenho Felipe, então Felipe vai ser quem? Sujeito, né? O bolo de chocolate queimou no forno. O que queimou? Estou perguntando ao verbo. Ele vai me dar a resposta de quê? De que o sujeito aí vai ser o bolo de chocolate. Então, o verbo, ele sempre me ajuda a identificar quem é o meu sujeito, tá? Quais os termos aí podem representar ser o sujeito, né? A gente tem aí substantivos, pronomes pessoais, pronomes demonstrativos, pronomes relativos, interrogativos, indefinidos, numerais, tá? Expressões subjetivadas, orações subordinadas substantivas, subjetivas. E qual a posição aí do sujeito em uma oração, né? Quando o sujeito ele aparece majoritariamente antes do verbo, tá? A gente tem aí que a maioria das vezes o sujeito ele vai estar antes do predicativo, tá? Ou do predicado. Mas ele também pode aparecer numa ordem inversa, ou seja, depois do predicado. Ele tanto pode vir antes como pode vir depois também, ou no meio do predicado de forma aí intercalada. Ele, na maioria das vezes, vem antes, mas ele pode vir no meio ou depois, tá? Vamos ver o exemplo aí. Antes do predicado, olha só. Esta remodelação custará muito dinheiro à empresa, né? Depois do predicado, custará muito dinheiro à empresa esta remodelação. E entre o predicado, né? Muito dinheiro à empresa, esta remodelação custará. Então, ele tanto pode vir antes, entre ou depois, tá? Isso vai depender muito da questão da estrutura e de como que você vai montar aí a sua oração, tá? Quais são os tipos de sujeito? O sujeito, ele pode ser classificado principalmente aí em determinado e indeterminado, tá? Assim sendo, os sujeitos determinados, eles podem ser subdivididos em simples e compostos ou implícitos, tá? Todavia, fora essas classificações, pode ainda ocorrer orações sem sujeitos, ou seja, não encontramos um sujeito dentro da oração, a gente não consegue identificar, tá? Aí o sujeito que ele é determinado, né? O sujeito determinado é quando ele é precisamente identificado, quando eu acho ele de cara e consigo identificar ele ali. E consigo dizer se ele é simples, tá? Ou se ele é composto, ou ainda se ele é implícito. Então, o sujeito determinado que é simples quando apresenta apenas um único núcleo relacionado ao verbo. Quando eu tenho um único núcleo que está fazendo relação com o meu verbo, eu digo aí de cara que esse sujeito ele vai ser considerado como sujeito determinado simples, tá, gente?
Quando, por exemplo, aí no vídeo, observem esses exemplos. A professora saiu da sala, né? Então, quem saiu da sala? A professora. A professora apresenta apenas um núcleo. Então, tem um sujeito que eu consigo identificar, então ele é determinado simples. Pedro esperou sua mãe na portaria. Quem esperou? Pedro, né? Então, Pedro, único núcleo, consigo identificar sujeito determinado simples. Os alunos estudaram para o teste, elas gostam de sorvete de morango. Então, todos esses sujeitos aí, eu consigo determiná-los, eu consigo identificá-los. Então, e eles apresentam um único núcleo, então, é um sujeito determinado simples, ok? Sujeito determinado composto é quando apresenta dois ou mais núcleos que estão relacionados a quem? Ao meu verbo, tá? Por exemplo, eu e ela fomos ao cinema. Quem foi ao cinema? Eu consigo identificar, eu e ela. Eu e ela temos aí que? Dois núcleos, né? Então, tem um sujeito que, além de ser determinado, apresenta dois núcleos. Patrícia e Eduardo casaram-se ontem. Alimentação equilibrada e exercício físico são essenciais para a vida saudável, né? Então, o que é essencial para a vida saudável? Então, eu tenho aí exercício equilibrado e exercício físico, né? Então, eu tenho dois núcleos, então, sujeito determinado composto. Inglês e alemão são línguas que domino na perfeição, então, também apresenta dois núcleos, eu também consigo identificar, tá? Então, a diferença para o composto para o simples é esse, só a questão do núcleo que faz referência ao verbo, tá? Bom, e quando eu trago para o sujeito determinado implícito, tá? O sujeito indeterminado implícito é um tipo que quando pode ser aí facilmente identificado através da desinência. Eu vou observar a desinência verbal ou a referência da oração, tá? Mesmo que ele não apareça na oração de forma explícita, que ele esteja ali claramente, mas eu consigo identificar ele pela desinência, pela terminaçãozinha do verbo. Olha só. Fiz dieta durante 3 meses, né? Sujeito implícito. Quem fez dieta, né? Fiz, a desinência verbal fiz, tá fazendo referência a quem? A eu, né? Então, ele não aparece ali, o eu, né? Mas ele está implícito e eu consigo perceber isso através da desinência do meu verbo. Gostamos de acordar cedo e correr na praia. Quem gosta de correr na praia? Nós, né? Então, o sujeito explícito aí, gostamos, né? Só essa desinência aí, o finalzinho do verbo, já não diz quem é o sujeito aí. Pediram para você esperar. Quem pediu? Né? Eles, então o sujeito ele não tá ele é determinado implícito porque ele não aparece na oração, mas eu consigo identificar, eu consigo saber quem é, tá, gente? Bom, e aí quando a gente vai ver o sujeito indeterminado, dizem que o sujeito indeterminado, quando eu não consigo definir quem é esse sujeito, tá? Normalmente só ocorre quando verbos na terceira pessoa do plural, sem qualquer referência anterior, tá? Por exemplo, querem que eu mude de apartamento rapidamente. Quem quer? Não sei, é alguém, um sujeito indeterminado. Pediram apoio financeiro para ajudar crianças órfãs. Quem pediu? Não sei que pediram, tá? Então, não consigo identificar quem é o sujeito aí. Quando eu tenho também verbos da terceira pessoa do singular, tá? Que não apresenta a partícula se, porque a partícula se ela já me determina aí. Quando ela não apresenta e está na terceira pessoa do singular, vai ser indeterminadora do sujeito, tá? Que apresentam aí essa partícula se. Exemplo. Gasta-se muito dinheiro nas festas de casamento. Gasta-se. Quem? O quê? Não tem como a gente determinar. Precisa-se de ajuda. Quem precisa-se? Onde, né? Então, eu não consigo identificar também. Verbos conjugados no infinitivo, tá? Infinitivo impessoal. Por exemplo, é essencial diminuir a desigualdade social. É insuportável estar na sua presença, né? Então, eu também não consigo determinar
o meu sujeito. E ainda temos a oração sem sujeito ou com sujeito inexistente. As orações sem sujeitos, elas são formadas com verbos que são considerados como impessoais, tá? E sempre vão estar conjugados na terceira pessoa do singular, como, por exemplo, verbos que indicam fenômenos atmosféricos ou da natureza, como os verbos chover, nevar, ventar, anoitecer, escurecer, tá? Por exemplo, todos os dias chove no fim da tarde. A gente não tem um sujeito aqui, né? O sujeito ele é inexistente. Nos dias frios, neva muito. Também não conseguimos identificar. Já anoiteceu. Então, o sujeito aí, a oração, ela não tem sujeito, tá? O verbo fazer indicando tempo decorrido, por exemplo, vai fazer 5 anos que visitei o Canadá, tá? Vai fazer 3 meses desde a última vez que eu te vi. Faz 2 horas que estou esperando você. Então, nesses casos aí também não tem sujeito, tá? O verbo haver no sentido literal de existir, indicando o tempo decorrido, por exemplo, há pastéis de carne e de queijo, há várias crianças correndo no parque, há 3 minutos você ainda não tinha chegado. Então, nesse sentido aí, a gente não tem o sujeito, a oração sem sujeito, tá, gente? E a gente passa para outro termo essencial da oração, tá? Que vai ser o predicado. A gente pode dizer que o termo predicado é a parte da oração que faz referência a tudo aquilo que acontece com o sujeito, tá? Ou seja, tudo aquilo que não faz parte do sujeito em uma oração é considerado predicado. Então, tudo aquilo que não é sujeito vai ser predicado e que está fazendo referência a esse sujeito, tá? É obrigatoriamente composto por um verbo e por uma locução verbal. Então, para ser predicado, eu tenho que ter quem? Verbo ou locução verbal, tá, gente? Exemplo de predicado. Mariana e Pedro foram ao cinema, tá? Minha avó fez bolo de laranja delicioso. Meus antigos vizinhos mudaram de casa semana passada. Então, nunca esqueçam disso. Para ser predicado, tem que ter ou um verbo ou uma locução verbal. E vai ser tudo aquilo, tirando o sujeito, né, que tem verbo ou locução verbal, é um predicado. E o predicado é tudo aquilo que faz referência, né, que fala sobre tudo aquilo que acontece com o meu sujeito, tá? Quais são aí os tipos de predicado, né? A gente tem aí, para o estudo normativo do predicado, ele pode ser classificado em predicado nominal, predicado verbal e ainda predicado verbo nominal, tá? Conforme aí, todavia, a classificação do núcleo, tá? Predicado nominal, ele é constituído por um verbo de ligação e pelo predicativo do sujeito, possuindo aí um núcleo, um nome que atribui a uma característica do sujeito da oração, tá? Por exemplo, vale lembrar aí, tenham atenção para que verbo de ligação são verbos que indicam estado, tá, gente? Que ligam uma característica do sujeito. Não indicam uma ação realizada e não atuam aí como núcleo do predicado nominal. Por exemplo, estar, parecer, ficar, tornar-se, continuar, andar, permanecer, não os mais usados em oração, tá? Frase aí com predicado nominal, por exemplo, Pedro é feliz. Analisar a frase, Pedro, né, que vai ser quem? O sujeito. É feliz, predicado nominal, tá? Tô fazendo referência ao sujeito, não é isso? Aí vai ser um verbo de ligação. E feliz vai ser quem? Predicativo do sujeito, tá? Então, exemplos de frases aí com predicado nominal, né? A gente tem Beatriz anda estudiosa, Rodrigo continua conosco, o pai está orgulhoso, Mariana parece ansiosa, tá? Já o predicado verbal, né? Os predicativos verbais, eles possuem quem? Um verbo significativo como seu núcleo, tá?
Mas aí, mais uma atenção. Podemos dizer que os verbos significativos indicam ações como, por exemplo, pensar, gostar, querer, estudar, subir, dar, agradecer, perdoar, chorar, tá? Então, todos esses verbos que são significativos, que indicam essas ações aí. Estes verbos, eles podem ser transitivos ou intransitivos, né? E podem também, ou ser transitivo ou intransitivo, apresentando aí quem? Objeto direto ou indireto como complemento, tá? Frase com predicado verbal. Exemplo, eu comi um brigadeiro, né? Então, vamos analisar aí como é que fica. Eu, sujeito, comi um brigadeiro, um predicado verbal, tá? Comi vai ser verbo transitivo direto e um brigadeiro vai ser quem? Objeto direto, tá? Temos outras frases aí, né, que indicam o predicado verbal, que são: os professores ensinaram tudo o que sabiam, Tiago e seus amigos ganharam o jogo de futebol, eu quero viajar pela Europa, ela deu-lhe as informações necessárias, minha avó caiu, tá? Então, esses são exemplos de frases com predicado verbal, que tem um núcleo, um verbo no núcleo, tá? O verbo significativo, vale lembrar. E aí a gente vem para o predicado, que é verbo nominal, né? Ele possui dois núcleos. Um verbo significativo, que indica a ação do sujeito, e um nome com função de predicativo do sujeito, indicando aí a qualidade do sujeito ou função do predicado do sujeito, indicando aí uma qualidade do objeto, tá, gente? Por exemplo, ó, a gente tem a menina chegou cansada. A gente analisa essa frase. A menina, sujeito, chegou cansada, predicativo, verbo nominal, chegou, verbo significativo, tá? E cansada, predicativo do sujeito, ok? Temos outras frases aí, como por exemplo, as funcionárias acabaram de chegar, acabaram o trabalho cansadas, Madalena completou a prova feliz, todos acusaram-no de desmotivado, nós consideramos esta funcionária indispensável, tá? Então, normalmente o predicado verbo nominal é formado por quem? Primeiro, eu vou ter aí um verbo transitivo mais predicativo do sujeito. Exemplo, o bebê chorava infeliz. Outro exemplo aí, a gente vai ter um verbo transitivo mais objeto mais predicativo do sujeito. Então, tem os corredores terminaram a maratona exaustos, tá? A gente também pode ter verbo transitivo mais objeto mais predicativo do objeto. Ontem vi minha vizinha muito preocupada, tá? Exemplos aí que eu posso dar para vocês do sujeito e do predicado em orações. A gente vai ter, ó, o diretor entrou na sala de reuniões, aí eu vou ter o sujeito, que vai ser quem? O diretor. O predicado entrou na sala de reuniões. Aí eu tenho Mariana e Carolina perderam o avião. Quem é o sujeito aí? Mariana e Carolina. Quem é o predicado? Perderam o avião. Ela não me disse a verdade. Quem é o sujeito aí? Ela. E quem é o predicado? Não me disse a verdade, tá? Então, não é um assunto complicado, né? Só precisa prestar atenção na estrutura, né, da minha oração e entender todas essas regrinhas, tá, gente? Isso é tudo regra que a gente vai lendo, vai aprendendo, vai pondo em prática e facilmente a gente consegue dominar, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido. As dúvidas eu estou esperando aqui, tá? Para que a gente possa bater um papo legal e sanar todas elas. Tem exercício aí para vocês enviar até o finalzinho dessa aula, tá bom? Tchau, tchau e até amanhã.